Salmo de número 1, para que possamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque mais essa noite a gente pode ouvir uma palavra vinda de Deus, para nos edificar, para abençoar, para nos despertar, né? Tudo isso nós precisamos, de despertamento, de avivamento, de edificação, de exortação. Nós precisamos disso diariamente, viu? Qual é o filho que o pai só falou uma vez só, nunca mais falou nada? Não acontece, né? Pai é aquela figura que fala. Mãe também, né? Então é o cuidado dos pais. Assim é Deus com a gente. Deus fala conosco. Agora Deus tem um prazer muito grande de falar com quem deseja ouvi-lo. Deus tem um prazer muito grande com quem deseja ouvi-lo. Sabia que existem pessoas que não desejam ouvir Deus? Por muitos motivos. Porque não dá importância à voz de Deus, porque acham que não precisa ouvir Deus, não ouve Deus porque são negligentes, distraídos. Mas glória a Deus porque você está aqui e eu também, e nós desejamos ouvir Deus falar com a gente. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Eu fico pensando que a pergunta mais óbvia aqui, desnecessária, é: quem aqui gostaria de viver a plenitude da vontade de Deus? Quem aqui gostaria de viver tudo que Deus preparou para você viver? Quem aqui gostaria de viver fluindo na direção que Deus quer que você flua? Todos nós. Mas a pergunta é: por que nem todos nós provamos isso? Por que nem todos nós experimentamos isso? Muito pelo contrário. Algumas vezes nós comparecemos diante de Deus cheio de frustrações. E essas frustrações nos fazem encher de questionamento. Por que aconteceu? O que eu fiz? Por que isso tem que acontecer? É a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus? Por que ele alcançou e eu não? Por que ela foi e eu não fui? E a gente fica cheio de porquê. Esse salmo, o Salmo 1, é um salmo de sabedoria. É um salmo que sinaliza o caminho da bênção mediante a observação e obediência à palavra de Deus. Olha que coisa interessante. São 150 salmos e o primeiro salmo, ele vem como uma sinalização, como um salmo de sabedoria, sinalizando a nós o caminho da bênção. E como é importante para quem está perdido uma sinalização. Como é importante uma sinalização. Essa viagem que eu fui para São Paulo, eu tinha que ir num lugar que eu não sabia, na Moca. E parecia a placa de tudo, menos de Moca. E como que eu desejei uma plaquinha daquela escrito Moca. Para mostrar que eu não estava tão perdido assim. Eu precisava de uma sinalização para que o meu coração estivesse seguro. Seguro de que eu estava no caminho. Seguro de que eu não estava perdido. Seguro de que eu ia chegar. E Deus é tão lindo, Deus é tão cuidadoso comigo e com você, que Ele nos dá sinalizações. Ele sinaliza para mim e para você, quando a gente precisa fazer o retorno, porque estamos no caminho errado. E existem retornos que vão levar a gente a andar muitos quilômetros até voltar à rota inicial. Às vezes se perder em determinados lugares é complicado demais, porque você vai ter que andar muito para voltar. Quando você se depara com algumas bifurcações na vida,
e você não sabe se é para a direita ou para a esquerda, e por algum motivo você toma um caminho errado. Lá na frente você descobre que deveria ter tomado outro caminho. Só que agora não tem jeito, você vai ter que andar mais 30 quilômetros para poder voltar para a rota certa. Isso vai atrasar a tua caminhada, não sei, em 30 minutos, dependendo do trânsito, das dificuldades. Porque a verdade é que a gente caminha por lugares que a gente não conhece. E é por isso que precisamos da sinalização de Deus. É por isso que precisamos que o Espírito Santo seja o nosso fiel GPS, aquele que vai nos conduzir, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, para que a gente não perca tempo nessa jornada, para que a gente não viva atrasado dentro do plano de Deus para a minha vida. Muitos de nós cumprimos o plano de Deus, andamos nele, mas fora de tempo, fora de rotação. Quem sabe muitos aqui já deviam estar vivendo um outro momento, uma outra estação, um outro ciclo na vida, mas em algum momento a gente se perdeu. E aqueles que já se encontraram, concluíram que algum tempo se perdeu também, e que ele agora precisa recuperar, e é difícil recuperar esse tempo. Alguns ainda estão lutando para voltar, porque ainda não descobriram em que momento da viagem se perderam, em que bifurcação entraram errado, em que rua eles se perderam, onde foi que distraiu e saiu da rota. E aí quando você sai da rota, mesmo o GPS sinalizando, ele tem que recalcular uma nova rota agora, para você poder voltar. E é triste quando você percebe que o GPS recalcula a rota e você acaba voltando para o lugar de origem. Lugar que você se perdeu, é exatamente o lugar onde você tem que recomeçar. Em uma das 7 cartas, uma das 7 igrejas, o Senhor disse: lembra de onde você caiu, volta lá, não tem jeito, tem que recomeçar onde se perdeu. Porque com Deus a gente não tem como queimar etapas, criar atalhos, reduzir, porque todo o processo, quilômetro por quilômetro, metro por metro, centímetro por centímetro, faz parte do processo, e a gente tem que passar por ele. Então o Salmo primeiro, ele vem para sinalizar o caminho da bênção, ele vem para mostrar o caminho da bênção. Por isso é um salmo de sabedoria. Sabe, nós precisamos de sabedoria para viver a vida. O Senhor aparece a Salomão e faz uma pergunta que eu acho que só podia fazer a Salomão. Existem perguntas e oportunidades que Deus dá, que Ele sabe que não pode dar a qualquer um. Porque às vezes a nossa visão é tão materialista, é tão pequena, que a gente vai pedir lata ao invés de ouro. Às vezes a gente, e é interessante, você quer descobrir a sua profundidade em Deus, é só você analisar a pauta da tua oração. Aquilo que você tem pedido nesse tempo agora, isso talvez revele sua profundidade ou a sua superficialidade em Deus. Quando Deus aparece a Salomão e diz: me pede, meu filho, o que você quiser eu vou te dar. E ele pede o quê? Sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Salomão não disse: Senhor, eu quero mais dinheiro porque o reino é muito grande, eu tenho que manter esse negócio aqui. Ele disse: não, eu preciso de sabedoria, eu preciso saber entrar e sair no meio desse povo. É isso que nós precisamos, sabedoria. Por isso o Senhor, Ele dispõe sabedoria para a nossa vida. Tiago chega a dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar sem medidas. Imagina você receber sabedoria sem medidas. A sabedoria, ela supre a ausência do conhecimento muitas vezes. Quantas pessoas você conhece com pouco conhecimento, mas quando abre a boca, a palavra é carregada de sabedoria. Talvez por N motivos da vida, ele não teve acesso aos conhecimentos, mas está carregado de sabedoria. E quando fala, querido, isso é extraordinário. E só lembrando você que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e não o princípio do conhecimento. Existem pessoas cheias de conhecimento sem nenhum temor, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então esse salmo é um salmo de sabedoria. Esse salmo é movido por amor, sinalizando o caminho da bênção. Nós precisamos dessa sinalização de Deus. Agora escute, querido, é preciso estar acordado. Quantos aqui já dirigiram dormindo? Eu já dirigi dormindo.
sair da pista, dormir tanto sair da pista. E aí, não tem técnica, tá? Abre o vidro, abre o som, liga o som alto, não, tem que parar e tem que ficar meia hora ali dormindo, recobrar aí o sentido para poder voltar a dirigir. Porque senão você vai dirigir dormindo, não vai observar as sinalizações, não, vai se perder no caminho. Você pode se acidentar, você pode matar pessoas, você pode se matar, porque a gente negligenciou algo muito sério. A aliança de Deus com Israel deixava claro que ele abençoaria a obediência. Eu tinha um pastor que ele dizia: o princípio da vida na escola secular é o ABCD. Na escola de Deus é o obedecer. Eu nunca mais esqueci isso. Então a aliança de Deus com Israel, ele já havia deixado claro que abençoaria a obediência e que julgaria a desobediência. É muito simples, você encontra isso em Deuteronômio capítulo 28. É claro, quando o texto começa a falar sobre as bem-aventuranças, e o Senhor diz: olha, se vocês me ouvirem, se vocês atentarem para o que eu estou dizendo, se vocês não desviarem dos meus princípios, vocês serão felizes ao entrar, felizes ao sair, vocês serão bem-aventurados no campo, serão bem-aventurados na cidade, vocês estarão por cima e nunca por baixo, vocês comerão do melhor desta terra. Olha, se vocês me ouvirem, olha, se vocês atentarem para as minhas sinalizações, vocês vão dar emprestado e nunca vão pegar emprestados. Mas quando chega no versículo de número 15, ele diz: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos e todos os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e elas te alcançarão. Essa parte a gente prefere pular, a gente fica só com as bênçãos, mas as bênçãos estão condicionadas à nossa disposição de obedecê-lo, de ouvir a sua voz, de identificarmos suas sinalizações. Irmãos, Deus sinaliza, não diga que não. Deus é o Deus que fala, Deus nos mostra, Deus aponta o caminho, mas muitas vezes nós somos negligentes com isso. Agora, por que, se eu não ouvir, se eu não atentar, as maldições me alcançarão? Por que isso? Porque Deus é implacável? Porque Deus é vingativo? Não, porque isso é um princípio. Muito pelo contrário, ele inclusive dá a dica. Ele é tão bom que ele diz: olha, filho, se você fizer isso, as maldições vão vir, mas eu estou dando a dica para você. Eu estou te mostrando porque eu construí você para dar certo, eu te fiz para dar certo. Irmão, ninguém aqui foi feito para dar errado. Se a gente está dando errado, é porque alguma coisa a gente fez errado, alguma coisa aconteceu no percurso, mas Deus fez você para dar certo. Deus me fez para dar certo. Deus fez. Interessante, querido, porque vem junto com o produto a garantia. Não é assim um fabricante? Ele fabrica algo, quando você abre a caixa, logo em cima está a garantia. Por quê? Pastor Miles Moore dizia que naquela garantia, naquele produto está a marca do fabricante. E não é interessante para nenhum fabricante expor a sua marca. Alguém dizer: olha, tal coisa está dando errado, então ele põe ali a garantia de que vai dar certo. Não é interessante para Deus, ninguém aqui dá errado, porque nós representamos o seu reino, nós representamos a sua marca. Então Deus nos fez para dar certo. Por que às vezes isso não acontece? Ele dá a dica para a gente. E é interessante que em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, ele diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá a dica dizendo: escolhe pois a vida, para que viva você e a tua semente, para que viva você e a tua casa, você e os teus filhos. Como, Senhor? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz,
e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu estou dando a dica para vocês, me ouçam. Escolha uma vida. Deus é um Deus de amor. Por isso que o termo usado aqui no Salmo 1 é bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz. Imagina o que é isso, irmãos. Será que não é isso que nós queremos? Será que não é isso que as pessoas buscam todo dia? Elas nem queriam ser mais que felizes. Feliz já estava muito bom para elas. Algumas diziam, em paz já está muito bom. Não precisava nem de felicidade. Se calmar esse vento aí, já está uma maravilha. Se diminuir o ruído, já está muito bom. Mas o texto está dizendo que a vontade de Deus vai além. Ele está dizendo mais que feliz. Bem-aventurado é o varão. Que coisa linda. Aí eu concluo, sabe o quê? Que muitas tristezas e decepções que vivemos são consequências de decisões erradas. Decisões que estão em desalinho com a vontade de Deus. A gente vinha e a sinalização dizia, para cá, e a gente foi para lá. A gente sabia o que estava fazendo. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito, eis que o meu povo, eu imagino tristeza no coração de Deus ao falar isso. Eis que o meu povo, o povo que eu fiz para dar certo, eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento. Aí eu pergunto aqui para os irmãos, será que esse versículo se aplica para mim e para você? Não. O problema, será que é conhecimento? Com toda a informação, com toda a mensagem, com todo o ensinamento que nós temos, a questão já não é mais conhecimento. Isso não se aplica à questão, são decisões erradas. A gente sabe o que fazer, a gente sabe o que não fazer, mas tomamos decisões erradas. Você sabia? Sabia. Sabia que tinha que fazer? Sabia. Fez? Não fiz. Sabia o que não era para fazer? Sabia. Fez? Fiz. Por que que fez? Então a questão já não é conhecimento. Será que os jovens que erram é uma questão de conhecimento? Será que os adolescentes que estão errando? Será que os homens que estão errando? Será que nós, pessoas adultas, que estamos errando? É falta de conhecimento? Será que não conhecemos? Será que todos os nossos erros são erros que nós não sabíamos? Claro que não. É uma questão de escolha. Mas a gente prefere espiritualizar. A gente prefere buscar resposta no mundo espiritual. A gente prefere dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Onde é que estava o Senhor? Diz que um jovem foi orar e falou com Deus, Senhor, eu orei muito para o Senhor me livrar, para eu não cair. O Senhor não me livrou, eu caí. Mas é simples assim, né? Eu transfiro responsabilidades. Deus sinaliza, mas a escolha é nossa. É por isso que nós encontramos dentro de uma comunidade evangélica, dentro de uma comunidade cristã, pessoas fluindo, pessoas indo embora, pessoas cheias, pessoas constantes. E encontramos pessoas inconstantes. Por quê? Porque Deus sinaliza, alguns obedecem a sinalização, outros não. Graças a Deus, de vez em quando, a gente encontra uma outra oportunidade pelo caminho. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me perdi e fiquei totalmente perdido. A vontade de parar o carro e chorar. Fiquei perdido e vendo a hora de entrar no hotel e o congresso ia começar. E eu falei, e agora? Aí parou um taxista do meu lado. Existe uma fama, eu não sei aqui quem é paulista, existe uma fama de que paulista não gosta muito de dar informação. Existe uma fama pior ainda, quando dá errada, para você, cara, se perder mesmo. Aí o taxista parou, eu falei, rapaz, eu preciso chegar na Moca. Aí ele falou assim, você vai aqui, não tem a catedral tal? Eu falei, rapaz, eu não sou daqui, sei lá de catedral. Tem hora que a gente está tão perdido que não adianta a referência, alguém precisa nos tomar pela mão e nos levar ao lugar. Aí eu tive uma ideia, dada por Deus. Falei, olha, faz uma coisa, liga o taxímetro e me leva até lá que eu vou te acompanhando.
A Adriana olhou para mim e falou assim: caramba, que ideia que tu teve. Eu falei: puxa, foi Deus, porque a gente ia ficar perdido. Graças a Deus, querido, às vezes ainda aparece um taxista para nos levar no lugar. Graças a Deus, vem uma mensagem no meio da confusão na rota da nossa vida. Graças a Deus, tem um culto de quinta ou de terça ou qualquer outro, que Deus vem e traz uma sinalização, dizer para você: olha, vou te pegar pela mão e vou te retomar, porque eu criei você para chegar no destino. Eu levantei você para que você dê certo. Isso é a misericórdia do Senhor. Eu quero que você tome essa mensagem esta noite como um taxista que diz para você: olha, você se perdeu porque tomou decisões erradas, mas me segue que eu vou te levar até lá, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Ninguém aqui vai ficar perdido. Você pode receber essa palavra. Ninguém aqui vai ficar perdido no meio do caminho. Ninguém aqui vai ficar perdido. Ninguém vai ficar. Porque Deus é o Deus que dá direção para o seu povo. Deus é o Deus que sinaliza. Israel saiu do Egito, lugar que conhecia bem, anos naquele lugar, e agora está no deserto. O deserto é o novo. Diz: como é que vai ser, Senhor? A gente não sabe para onde ir, para onde voltar. A gente não sabe quando parar, quando. Deus diz: calma, vou sinalizar. De dia vai ter uma nuvem, e à noite vai ter uma coluna de fogo. Essa vai ser a minha sinalização. Vocês querem chegar onde eu disse que vocês chegariam? Quando a nuvem andar, vocês andam. Quando a coluna andar, vocês andam. Quando parar, vocês parem. Não perca a sinalização. Decisões erradas. De que é que se queixa o homem? Suas escolhas. Suas próprias escolhas. Mas aí é simples a gente transferir. A gente transfere para todo mundo. O marido transfere para a mulher transfere para o marido, os dois transferem para os filhos transferem para os pais. A gente transfere para a igreja, transfere para o pastor, transfere para os líderes, transfere para todo mundo. E Deus diz: se queixa de quê? São as suas escolhas. Ah, irmãos, que o Espírito de Deus essa noite nos ajude, abra o nosso entendimento, unja os nossos olhos, nos encoraje, nos dê sabedoria, para a gente tomar as decisões certas em nome de Jesus. Que ninguém aqui fique com a mente obscurecida, com os olhos fechados, mas que a gente tenha direção do Espírito Santo para caminhar. Direção, é isso que eu e você precisamos. Direção do Espírito Santo. Sinalização de Deus para a minha vida, para a tua vida. Todos nós queremos ser bem-aventurados. Todos nós. E o Salmo 1, ele vem apontar o caminho da bênção. É óbvio, mas só para me ajudar. Quem aqui quer ser bem-aventurado? Levante aí. Aleluia, eu também quero. Então redobre a sua atenção, vamos juntos aqui. Pastor, eu quero ser bem-aventurado. Então o texto, ele diz o que fazer. Aliás, diz o que não fazer, diz o que fazer e o resultado do certo. Esse texto, Salmo 1, diz assim: o que não fazer primeiro para ser um bem-aventurado. Segundo, o que fazer para ser um bem-aventurado. E terceiro, resultado de quando se faz o certo. Então vamos lá? Primeiro, o que não fazer. Está no versículo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa é a sinalização de Deus para mim e para você, para nós que estamos aqui. Vocês querem ser bem-aventurado? Cuidado, conselho de ímpios, caminho de pecadores e roda de escarnecedores. Na verdade, as três coisas falam de uma só coisa. Conselho de ímpio, caminho de pecador e roda de escarnecedor. Fala de uma só coisa: relacionamentos errados. Conselho de ímpio, relacionamento errado. Caminho de pecador, relacionamento errado. Roda de escarnecedor, relacionamentos errados. Pastor, de novo vai falar disso. Sabe por que eu falo muito disso? Porque nós não podemos negligenciar o que Jesus deu importância. Jesus deu importância aos nossos relacionamentos. Jesus mostrou na prática isso. O texto bíblico de Gênesis e Apocalipse está cheio de princípios para que você desenvolva bons relacionamentos.
Na prática, eu tenho visto pessoas que não conseguem estar firme, não conseguem decolar, não conseguem desenvolver, porque não conseguem se relacionar bem. Relacionamentos errados, alianças erradas, relacionamentos equivocados. Interessante que em 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia diz que Eliseu vinha passando e tinha alguns jovens que estavam ali. E Eliseu, ele tinha um problema de calvície, traduzindo, careca. E quando Eliseu ia passando, os meninos acharam de tirar Eliseu de bobo, escarnecer do profeta. Nunca escarneça de um profeta. Nunca escarneça de alguém que Deus tem negócio. Você pode não, se você não entender, está chegando aí alguém que Deus tem negócio, não entende não? Sai da frente, deixa ele passar, vai com Deus, mas não entra no caminho, não fala bobagem, fica na bênção. Eliseu vinha passando e os meninos resolveram mexer com ele. E começou, ó careca, e rindo, e debochando. Diz a Bíblia que naquele dia, 2 ursas saíram do bosque e devoraram 42 daqueles moços. 42 morreram. Pastor, o que isso tem a ver com relacionamento errado? Eu não sei se eles ensaiaram, se era um coral de 42 vozes dizendo, careca! Não, talvez não fosse. De repente foi uns 4, 5, 6, 7, 10, não sei. Eu sei que os outros, mesmo que não tenham falado, estavam juntos, morreram. Que isso, pastor? Relacionamento errado. Relacionamento errado. Eu quero ser bem-aventurado. Então está na hora de você repensar as pessoas que você traz para perto de você. Eu quero estar firme. Eu quero estar edificado, motivado. Então está na hora de você repensar quem são os teus colegas, os teus amigos. Pastor, é possível estar firme na faculdade? Depende, se você me disser com quem é que você vai se relacionar. Pastor, é possível morar numa comunidade? Depende de quem é que você vai se relacionar. Pastor, na igreja, quem é que você vai se relacionar? Com quem que você vai se relacionar? Relacionamentos errados. Eu quero ser bem-aventurado, mas com quem que eu ando? O meu ciclo de amigos, quem são as pessoas que entram no meu barco? É Jonas? Vou viver tempestade. Quem são essas pessoas? Quem são? Sem falar, querido, que a percepção que nós temos da vida, eu anotei isso aqui para não esquecer. A percepção que nós temos da vida foi formada pelo ambiente em que fomos criados e pelas pessoas que nós convivemos. Isso daqui é tão forte que eu queria dividir com você. A percepção que cada um aqui, você já parou para pensar que às vezes o relativismo caminha ao redor disso? Aqui existem muitas percepções da mesma coisa. Sabe por quê? Porque a percepção que eu tenho da vida tem a ver com o ambiente em que eu fui criado e com as pessoas que eu convivi. Por exemplo, existem pessoas que conviveram, que foram criadas num ambiente de palavrão. Pai xingava, mãe xingava, todo mundo xingava. A percepção que ele tem da vida é que palavrão é uma coisa comum. Chega a ser quase que cultural. Quem me ouve, diga amém. Quase que cultural. Quando eu cheguei em Itaboraí, eu vi isso. Algumas pessoas falavam palavrões assim, como se fosse coisa natural. Essa é a percepção que ela tem da vida, o ambiente que ela foi criada, as pessoas com que ela se relacionou. Existem pessoas, lares em que é muito comum as pessoas andarem de roupa íntima dentro de casa. O pai andando de cueca dentro de casa, no meio dos filhos. A mãe, é muito comum isso. Aí essa é a percepção que ela tem da vida. De nudez, de tá tudo certo. Existem outros que a percepção foi nascer de um lar e conviver com pessoas que só queriam a comida do dia a dia, mais nada. Viviam na mediocridade. Se tem um teto para morar e tem comida diária, então tá bom. Para que mais? E aí foi a percepção que ela teve da vida. Essa foi a percepção. Alguns aqui mudaram porque Jesus entrou. Aí mudou o entendimento, trocou o chip e descobriu que a vida é mais que isso. Mas se você não vigiar, você acaba sendo fruto do meio. Você começa por conta disso. A percepção que você acaba tendo da vida tem a ver com a sua história. O ambiente que você... É por isso que hoje Deus nos dá a oportunidade de escolher um ambiente, de escolher as pessoas. Aleluia.
Eu ouvi uma mensagem outro dia que dizia: você é águia. E se você tem brigado com pombos, é porque você tem voado muito baixo. Você precisa voar mais alto. Uma águia não vai encontrar outra águia no raso, no baixo. Uma águia só encontra outra águia nas alturas. Se uma águia anda brigando com pombo, é porque ela está voando muito baixo. Porque os pombos não se encontram nas alturas. Percepção da vida tem a ver com a nossa história, as pessoas com que a gente se relacionou. Falta de educação. Tem gente que é mal educado assim naturalmente. Eu conheço pessoas formadas, médicos, me desculpe, que arrotam, esse tipo de coisa na frente de qualquer pessoa. Você fala: como pode uma pessoa dessa? Sabe o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a história de vida dela. Coisas das quais a gente tem como falta de educação. Existem pessoas que fazem normalmente, falam e comentam, acham graça dentro de casa. É a percepção que ela acaba tendo da vida. Meu Deus do céu. As três coisas estão falando de uma só: relacionamentos errados. E a gente precisa entender isso em nome de Jesus. Lares que são totalmente indisciplinados. Tem lar que é indisciplinado. Não tem como Deus abençoar. Deus abençoa a minha casa. E Deus está dizendo: põe esse troço tudo em ordem aí, que eu venho com a minha bênção. Mas eu não vou fazer o certo dentro do errado. Disciplina. Lares sem referência. Ele vê mãe gritando com o marido gritando. A confusão generalizada. Uma bagunça só. A pessoa, ela cresce e ela traz isso com ela. É a percepção que ela tem da vida, por conta do ambiente que ela foi criada. Não tem disciplina com horário. Sabe por que muitas pessoas perdem o emprego? Perdem o emprego porque não tem comprometimento com o horário. Por que não tem? Porque desde pequeno viu o pai chegando atrasado, viu a mãe levando para a escola atrasado. Todo dia o teu filho, você leva ele no horário, você leva ele atrasado para a escola. Você está formando a percepção dele para a vida. E aí vão perder emprego, vão ter dificuldades. Gente que não cuida, anda tudo amarrotado, tudo. Essa é a percepção. Ela foi criada dentro desse ambiente. E é uma coisa cultural, não é uma coisa, não é financeiro, é cultural. A pessoa pode jeitar, ela pode. Eu já tive em lares de irmãos da nossa igreja que não estava nem embolsado, mas você entrava, o cheiro de limpeza dentro de casa, o tijolo, passava pano úmido no tijolo, não era embolsado, mas o tijolo era limpo, o vermelhão era encerado, coisa linda. Isso é percepção. Sabe o que significa? Que quando tiver coisas maiores, vai ter mais zelo ainda. É isso que a gente precisa entender. Quantas pessoas não avançam por conta disso? Tem problemas com isso. Então o que não fazer? Não ande segundo o conselho de ímpios. Tem gente que ouve muito conselho ímpio. E o conselho ímpio é um conselho sem temor. Vai indicar para você um caminho contrário à vontade de Deus. Não ande no caminho dos pecadores. Não comprometa o teu caminhar, meu irmão. Você é diferente, você é de Deus. Existe um caminho de Deus para você andar. Então não anda segundo o curso dos pecadores. Não se assente, não se conforme. Faça parte de uma geração de inconformados, como diz a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma deste mundo. Que é isso, pastor? Sinalização para a gente ser bem-aventurado. Isto é o que não fazer. E o que fazer, pastor? Antes de falar do que fazer, o que eu posso fazer para mudar essa concepção, essa ideia errada de vida? O que eu posso fazer para mudar essa percepção da vida errada que foi formado lá dentro da minha casa, com ensinamentos errados? Eu quero dizer que você pode fazer 3 coisas para mudar essa percepção. Primeira coisa que você pode fazer é estar disponível para a desconstrução do errado. Tem que estar disponível para a desconstrução daquilo que é errado. Existem coisas que precisam ser desconstruídas aqui dentro. O chip precisa ser mudado. Se o chip não for mudado, a nossa vida não muda. A nossa visão, a nossa percepção da vida não vai mudar. Tem que desconstruir. Ah, mas eu vi assim, eu cresci assim, foi o meu dia a dia. Então está na hora de desconstruir, para que algo novo seja construído em nome de Jesus. Não dá para construir uma coisa em cima da outra.
O que você aprendeu não tem estrutura para suportar o que Deus quer construir. Aquilo que nós aprendemos de errado, aquilo que nós construímos no erro, não tem estrutura para suportar o que Deus quer construir certo. Então tem que demolir, tem que desconstruir. Quantas coisas erradas a gente viu. É tempo de desconstruir essas ideias, para que algo novo seja construído. Porque não se pode pôr remendo novo em vestido velho. Deus está dizendo, desconstrua, desaprenda isso. Que nós somos, é como o camarada que de forma errada dirige sem habilitação. Aí um dia ele resolve tirar a habilitação. Aí ele fala, molinho, molinho, molinho. Já dirijo há tanto tempo. Só que ele precisa cumprir um tempo de aula prática para poder fazer a prova. Quando ele entra no carro, o instrutor diz assim, tu já sabe dirigir? Sim, sei. Então bora lá. Quando ele sai com o carro, o instrutor para. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Se você quer ter legalidade e sair daqui habilitado, você tem que desaprender tudo que você fez até agora. Com a gente é assim, sabia? Deus quer nos dar uma credencial, Deus quer nos habilitar, Deus quer nos tirar da ilegalidade, Deus quer nos trazer para a rota, mas para isso a gente vai ter que desaprender algumas coisas. A gente vai ter que desconstruir algo que foi construído errado. Os vícios, a gente vai ter que largar. Aquelas manias, você vai ter que parar agora. Antes não, você já olhava já entrando, agora você vai ter que parar o carro. Você vai ter que olhar para os lados. Agora você vai ter que pôr cinto de segurança. Agora você vai ter que respeitar as sinalizações, porque você aprendeu errado. É isso que o Senhor está dizendo. Segunda coisa para a gente desfazer essa percepção errada, é tomar como referência aquilo ou aqueles que estão acima de nós. Pastor, eu quero desconstruir isso. Pastor, eu quero mudar a minha percepção da vida. Então tome como referência aquilo ou aqueles que estão acima de você. Sabe por quê? Se você tomar como referência o que está abaixo ou igual, você não muda. Se eu olhar para aquilo que está abaixo, eu falo, pô, eu já estou bem demais. Está bom do jeito que está. Olha isso aí. Então o que eu tenho que fazer para ser um bem-aventurado? Eu tenho que tomar como referência aquilo que está acima. Pessoas que já alcançaram o que eu ainda não alcancei. Coisas que estão melhores das coisas que eu faço. Você vai treinar qualquer tipo de esporte e você se encaixa num grupo. E você demora muito para alcançar um nível. Só que depois, ou você sai daquele grupo para um grupo melhor, ou você não cresce mais. Você vai ficar ali a vida toda, naquele mesmo nível. Você precisa se relacionar com gente muito maior. Porque aquele pessoal daquele nível ali, você joga e ganha de 10-0. E você acha que está bom demais, até a hora que você vai com a galera melhor. Então é isso que você tem que fazer. Tomar como referência aquilo que está acima. Ah, mas eu já aprendi uns 15 versículos da Bíblia. Então se relacione com quem conhece 70 versículos da Bíblia. Você fala, meu Deus, como que eu estou abaixo? Pastor, mas o senhor não sabe, meu faturamento é de 100 mil. Então começa a se relacionar com gente que tem faturamento de 1 milhão. Você fala assim, como que eu posso estar ganhando só 100 mil? É tomar como referência. Em terceiro lugar, você quer desconstruir isso. Se relacione com pessoas que sejam melhores que você. Tem gente melhor que eu, pastor? Tem, um montão. Melhor que eu também. Se relacione com gente melhor que você. Gente que ora mais que você. Gente que tem mais intimidade, oh aleluia, que tem mais intimidade com Deus do que você. Gente mais sábia que você. Gente mais de Deus que você. Gente com mais intimidade do que você. Se relaciona e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Sua percepção vai mudar. Você que achava que estava muito bom, vai ver que precisa melhorar muito, querido. E é esse o desejo de Deus, gerar em nós o desejo de ser melhor em nome de Jesus. É isso que o Senhor está falando. Vocês querem ser abençoados? Então eu vou dizer. Querem ser mais que felizes? Eu vou dizer o que não fazer. Eu vou sinalizar. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. E nem se assente à roda. Não faça. Agora eu vou dizer para vocês o que fazer.
Vocês querem ser mais que felizes? Bem-aventurados? Então eu vou dizer o que fazer, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe por que a igreja está cheia de pessoas que não são bem-aventuradas? Porque não tem prazer e nem medita na lei. Lei não é um pedido, é uma ordenança. Na lei do Senhor. Meu irmão, isso aqui não falha. Meu irmão, a Bíblia não falha. A Bíblia é o nosso manual. Se você olha para ela e age movido por ela, vai dar certo em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual foi enviada. Se a gente obedece os princípios, eles voltam para a nossa vida como resultados. Mas às vezes a gente negligencia os princípios. Você compra e não lê o manual. Ninguém aqui lê manual. A gente lê alguma coisinha ali rápido, só para saber ligar e desligar. Mas a gente não lê o manual. A gente joga no fundo da gaveta. Pastor, mas está funcionando. Muito aquém do que poderia funcionar. Pastor, meu ministério está bênção. Mas podia estar flutuando. Você não lê o manual. Eu não leio o manual. E eu quero ser mais que feliz. Eu quero ser bem-aventurado. Como? Medite na minha lei, diz o Senhor, de dia e de noite. O que significa, pastor? Que eu tenho que ler Bíblia o dia todo? Não. Desenvolva um estilo de vida movido pelos princípios bíblicos. Não pelo modismo. Não por aquilo que é atual. Não por aquilo que é moda. Mas desenvolva um estilo de vida bíblico. Se nós, servos, filhos e filhas de Deus, desenvolvermos um estilo de vida bíblico, você jovem que está me ouvindo, você homem, você mulher, você senhor, você senhora, você novo convertido, você velho convertido, seja lá que for, se você desenvolver um estilo de vida baseado nos princípios bíblicos, seremos mais do que felizes. Porque a palavra de Deus é inerrante, amém? A palavra de Deus é inerrante. Desenvolva um estilo de vida bíblico. É isso que o Senhor está dizendo. E se eu fizer isso? Se eu fizer o certo, quais são os resultados? Aí está no versículo 3, você conhece. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa ou própria. O que isso quer dizer, pastor? Porque a gente pode dar fruto em estação errada. Pastor, o senhor não sabe que eu consegui esse ano. Ah, ok, legal. Mas assim diz o Senhor, isso poderia ter acontecido 5 anos atrás, tá bom? Pastor, o senhor não tem ideia, eu vou casar. Ah, glória a Deus. Você podia estar contando esse testemunho 10 anos atrás, hein? Pastor, meu ministério agora decolou. Agora, pastor, olha aí, Deus está me usando. Amém. Mas esse fruto está na estação certa? Porque algumas vezes, querido, a gente vai em slow motion. Deus dizendo, como é que pode isso? A gente se perde e tem que achar um retorno lá na frente para poder voltar. Isso leva tempo. Você chega, mas chega atrasado. Às vezes por misericórdia ainda dá tempo, mas atrasado. Mas aquele que medita na lei, aquele que desenvolve um estilo de vida bíblico, ele dá o seu fruto na estação própria, em nome de Jesus. Eu profetizo esta noite, que você vai receber um temor, uma sabedoria, uma visão de Deus tão clara, que você vai andar segundo o princípio bíblico, e todos os frutos que você vai gerar, serão gerados no tempo certo, na estação certa, nem 1 minuto de atraso. Nem 1 minuto. Eu quero viver
Tudo que Deus tem para mim, sem atraso, no tempo certo. Se o que Deus tem para mim amanhã é amanhã, eu quero viver amanhã. Eu não quero ser responsável de atrasar as coisas de Deus. E aí vou dizer logo para você, que homem nenhum, além de você mesmo, pode atrasar o que Deus tem na tua vida. Pode parecer lá um cara do lado e te dar uma dica errada, mas você vai se você quiser. E cuidado para quem é que você pede informação. Eu trabalhei com transporte de documentos, e alguma coisa de valor. E a orientação é: está perdida, procura um lugar seguro para pedir informação. Vai num posto de combustível, mas não pergunta a qualquer pessoa não. Seu problema, uma dica errada pode atrasar a tua viagem, pode colocar em risco os valores que você carrega. Meu Jesus, uma informação errada pode colocar em risco os valores que Deus pôs para você chegar no destino. Quantos de nós, e aí eu me incluo nisso, poderíamos estar vivendo um outro nível, uma outra estação? Quantos de nós? Mas as decisões erradas que tomamos, por misericórdia, nos permite gerar frutos, mas eu não sei se no tempo certo. Agora a pergunta é: você vai dar sequência a isso? Você vai continuar permitindo que essa percepção errada da vida paralise você, faça você ficar marcando passo no mesmo lugar? Será que é isso que Deus tem para você? Será que essa é a vontade do Senhor? Ou Deus está tocando um despertador aqui nessa noite alto, dizendo: é tempo de acordar, é tempo de visualizar as minhas sinalizações e desenvolver um estilo de vida bíblico para que experimentem o fruto certo na hora certa. Fruto certo. A gente fala muito de coisas precipitadas, mas é um problema também as coisas atrasadas, irmão. Não é legal você tentar antecipar nada. Mas por que atrasar? Sabe o que acontece quando você atrasa com a coisa? Você desfruta menos do que poderia desfrutar. Porque existe um tempo para aquela estação e um tempo para outra. Se você chega no tempo errado naquela estação, você desfruta dela menos do que você poderia, porque logo está na hora de viver uma nova estação. Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando? Não. Esse é o problema. Então o que fazer? Desenvolver um estilo de vida bíblico, na direção de Deus, ouvindo o Senhor, atento para as suas sinais. Qual o resultado? O resultado é esse: será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem, não importa a estação, ela não cai. Pastor, mas não é primavera, é outono. Mas ela não vai cair, essas folhas vão permanecer. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser um homem tão volúvel que eu estou na primavera, floresço, estou no outono, minhas folhas caem. Não. Eu quero ser uma pessoa firmada em Deus. Eu quero ser uma pessoa que tem um estilo de vida tão firmado na palavra, que independente da estação, as folhas vão permanecer, as obras vão permanecer. Alguém vai olhar para mim e não vai dizer: isso aí é um pedaço de pau. Vai dizer: isso é uma árvore florida, porque assim Deus tem conservado. Mas eu não posso transferir isso. Ah, sabe por que eu estou assim? Porque o vento soprou muito. Mas e daí? Você está firmado em quê? Ah, você não tem ideia que folha ia permanecer com um vento tão forte? A folha da árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Essas folhas não caem. Quem aqui acredita na Bíblia? Diga amém. Então olha o que a Bíblia diz para aquele que faz isso. Tudo, diga tudo. Tudo quanto fizer prosperará. Irmão, quem aqui não quer isso, gente? Deus falar para mim assim: Luiz, a partir de hoje, tudo que você fizer vai prosperar.
Deus falar para você: ô minha filha, meu filho, a partir de hoje, tudo que você fizer prosperará. Tudo. Eu gostaria que Deus dissesse, mas Deus já disse, gente. Por que o Senhor não faz? Deus disse: não é eu que vou fazer, é você que tem que fazer. Tem que fazer o quê? Fazer a coisa certa. Eu já te ensinei o que não fazer, já te ensinei o que fazer. Se você fizer isso, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que a gente pôr a mão vai dar certo. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, porque a luta é parte do processo. Eu estou falando que mesmo na luta vai prosperar o que você colocar a mão. Eu não estou falando que a gente não vai ter dificuldade. Eu estou falando que mesmo na dificuldade, porque é diferente, irmão. É diferente um crente sem direção passar no deserto e um crente com direção. O crente com direção, ele come do maná, ele bebe da água da rocha, ele sobrevive. O deserto ali é uma escola, não é aquele, ele não está sendo destruído, ele não está sendo moído. É diferente. O deserto tem início e fim. Ele não vive um deserto eterno. Não, pastor, um dia Deus vai me tirar dessa prova. Aí não sobrou nada de você. É melhor continuar na prova. Se isso for daqui a 50 anos, você cheio de problemas. Ah não, mas a vitória que Deus tem para a gente é no céu. Ok, essa é a maior das vitórias. Mas Deus tem vitória para a gente na terra. Deus tem bênção para você aqui na terra. Alguém acredita nisso? Ou a sua percepção de vida não lhe permite crer nisso? Porque esse é um outro problema. Essa percepção religiosa. Tem gente que vem de uma formação religiosa tão difícil que ela se sente culpada em ser abençoada. Se sente culpada em poder comprar uma roupa bonita. Ela vai comprar uma roupa bonita e fala assim: ai, quanta gente agora passando fome, eu comprando essa roupa. Deus leva ela numa agência para ela comprar um carro novo, bonito. Ela pensa: quanta gente andando a pé de bicicleta, eu vou comprar esse carro. Isso é a percepção da vida dela. Isso precisa ser tirado. Ela tem acesso a coisas boas e diz assim: puxa vida, eu precisava ser cheio do Espírito Santo. Porque a percepção dela da vida é de que não dá para conciliar ser cheio do Espírito Santo e viver no melhor de Deus. Essa mentalidade tem que cair em nome de Jesus. E você pode estar em bons lugares, comendo boas coisas, vestindo boas coisas, falando em línguas e sendo cheio do Espírito Santo, e sendo usado por Deus, e tendo revelação, e tendo intimidade com o Senhor. Que a questão não é outra coisa a não ser a postura do seu coração. É você reconhecer, como o salmista reconheceu no Salmo 103, dizendo: tudo que há em mim, nada disso seja para minha glória, mas tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Amém, meu irmão? Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Quando a gente faz a coisa certa, os resultados vêm. Isso não é mágica, isso não é misticismo, isso não é mover sobrenatural do movimento pentecostal na igreja. Não, isso é princípio. Deus disse: aplica, isso volta para você. Deixa de fazer, isso deixa de acontecer. Esses dias eu ouvi uma palavra que dizia assim: se você não está gostando do barulho que você está ouvindo, é o eco do que você está falando. Muda o que você está falando. Se você não está gostando do eco do que você está ouvindo, pare de falar o que você está falando. Muda a atitude. Princípio. Deixa de fazer. Muda, faz diferente. Desconstrua tudo que foi construído errado. Sai da mediocridade. Não, Paulo diz que nós temos que nos contentar com tudo. Tudo que você não pode mudar, meu irmão. Você não pode mudar, se contente e assuma como vontade de Deus. Mas se Deus te dá habilidades, se Deus te dá sabedoria, se Deus te dá aptidões para você mudar esse quadro, se levanta e resplandece e faz alguma coisa, e Deus vai honrar aquilo que a tua mão for fazer, mediante a fé que você tem nele. A Bíblia diz que nós temos que estar satisfeitos, pastor. Sim, mas satisfeito com o quê? Com a vontade de Deus, e não com circunstâncias que a gente permite. Às vezes a família está vivendo por causa da gente, que a gente toma decisões erradas,
Tem uns maridos destrambelhados da cabeça, sabe? Em cima de sair do emprego, sai. Não, eu vou abrir um dia o camarada trabalhando de porteiro, uma luta tremenda, 173 filhos. Chega na minha frente, pastor, eu quero uma direção de Deus. Eu falei, irmão, eu estou pensando em largar meu emprego, vou abrir um negócio. Eu falei assim, sai do meu gabinete. Você é maluco, rapaz? Que negócio que você vai abrir? Não, porque eu já tenho 750 reais guardado. Eu falei, ah, sim, empresário. Gente, onde está com a cabeça? Você não tem o direito de deixar esses meninos que você pôs no mundo sofrer. Você não tem direito. Você precisa mudar a cabeça, mudar a atitude, mudar as decisões. Deus vai honrar. Porque Deus vela pela sua palavra. E essa noite eu estou pregando a palavra de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Deus honra essa palavra aqui, meu irmão. Faz o que essa palavra diz e você vai ver que o resultado vai vir. Isso não tem a ver com luta espiritual, que o diabo vai levantar, que ele se levante, mas a palavra de Deus é poderosa, passa céu, passa terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O homem é como a erva do campo, a sua glória é como a flor, de modo que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Faça isso de pé, fique de pé, glorificando, adorando o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que nós temos que amar a instrução, porque a instrução muda. A instrução muda, meu irmão. Eu não sei o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. Isso é uma decisão que você vai ter que tomar. Eu não sei o que você vai fazer quando acabar esse culto aqui. Eu não sei. Mas o que eu sei é que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Porque a vontade de Deus é que eu e você sejamos mais do que felizes. Você acha que Deus tem prazer no sofrimento do homem, na derrota do homem? Fica distraído não, irmão. Nós vamos orar agora mesmo. Você acha que Deus tem prazer na derrota do homem? No fracasso do homem? Na tristeza do homem? Deus não tem. Deus não tem. Por isso ele diz, olha, os céus e a terra tomam hoje por testemunha que eu não me omiti. Eu estou colocando diante de vocês o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolha certo, escolha a vida, para que viva você e os teus filhos, você e a tua semente. Vamos orar, irmãos? Fecha os olhos, comece a falar com Deus. Quem sabe, meu irmão, quem sabe você está vivendo a estação errada. Quem sabe você está atrasado porque dormiu e perdeu a sinalização. Quem sabe, hein? Quem sabe? Agora quer um conselho meu, se revolte contra essa situação. Se revolte contra você mesmo. Você é o teu problema. Pare com essas oscilações. Se revolte contra isso, para você viver a estação que Deus preparou para você. Dará o fruto na estação própria. Dará o fruto na estação. Quem sabe você já perdeu tempo demais. Quem sabe até aqui a sua percepção da vida estava errada. Mas em nome de Jesus, você hoje vai começar a desconstruir toda a mentira do diabo, para começar a permitir que aquilo que Deus tem para você seja construído com base, e com uma base tão forte, tão solidificada, que nenhum vento vai abalar, vai desestruturar, em nome de Jesus. Pai, encoraja o teu povo. Pai, abre os olhos da tua igreja.
Pai, abre os nossos olhos, Senhor. Unge os nossos olhos com o colírio do céu. Deus, em nome de Jesus, desobstrui os nossos ouvidos. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos estar atento às Suas sinalizações. Oh, Pai, quantas tristezas a gente tem vivido por decisões erradas, Pai, por percepção errada da vida. Pai, quantas frustrações. Isso não é o que o Senhor tem para a nossa vida. Isso não é o que o Senhor tem para, ó Deus, para a nossa história. O Senhor tem uma história nova, diferente para cada um de nós. Quantas vezes, Senhor, nós temos sido um problema para nós mesmos. Mas abençoa o Teu povo hoje com entendimento. Abençoa o Teu povo com sabedoria, Pai, com visão espiritual. Eu quero acreditar, Senhor, que essa noite é uma oportunidade que o Senhor nos dá para fazer o retorno, para voltar. Oh, Jesus, que possamos voltar o mais rápido possível, Senhor, porque a nossa vitória está no caminho do Senhor, está na rota do Espírito Santo, está na direção que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Oh Deus, aquele profeta morreu porque parou onde não era para parar. O Senhor disse: não para, não come, não entra, mas deu ouvido às sinalizações erradas, morreu. Ajuda-nos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a discernir o conselho certo do conselho errado, a sinalização certa da sinalização errada. Não deixa ninguém enganado, não deixa ninguém perdido. Esse povo é teu, esse povo foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Esse povo é propriedade exclusiva do Senhor. Os jovens pertencem a Ti, os adolescentes são teus, as famílias, os homens, as mulheres, tudo aqui é do Senhor. Nosso ministério, nossa igreja, minha vida pertence a Ti. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos a Tua bênção, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ouvir Tua voz. As sandálias eu já tirei. Glória a Deus. Caminhamos anseia por Tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei Teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos. Diga para Deus nesse hino: Do que ouro, prata ou qualquer riqueza, os Teus bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E o céu se abrirá, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar, eu tocar as minhas mãos. a gente cresceu com tanta gente fazendo besteira que passou a ser natural. Desconstrua isso em nome de Jesus. Tanta gente fazendo errado. Começa a se relacionar bem com gente melhor que você, com gente maior que você. Tem como referência o que está acima, e Deus vai te promover em nome de Jesus. Amém? Amém? Senta aí, adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.